Eu convido vocês a se porem de pés para nós orarmos pelas ofertas e também pela mensagem dessa noite. Orem com os irmãos, gente. Querido Deus, é maravilhoso estarmos aqui diante de tua presença. Amém. Realmente é muito bom. Gostaríamos que o Senhor tomasse em tuas mãos as ofertas que foram alçadas nesta noite para a construção da tua igreja. Amém. Permite que os teus servos que aqui estão, eles sejam cada dia mais abençoados por ti. Amém. De modo que possam dar o seu melhor para ti neste lugar. Amém, Senhor. Não apenas através de ofertas, mas através da própria vida. Amém. Permite que a tua palavra nesta noite, que ela caia fundo em nossos corações. Amém. Que esse tema maravilhoso, que é a vida sagrada, que ele frutifique em nossa vida, de modo a como uma semente alcance os corações que aqui estão presentes. Dá-nos a tua graça nesse instante, ó Pai. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já apertei. Muito bem. Eu gostaria de conversar só um pouquinho com alguns amigos que vieram aqui essa noite. Onde está a Evelyn dos Santos? Cadê você, Evelyn? Evelyn está ali. Seja bem-vinda, Evelyn. Cadê a saudação já da igreja para Evelyn? Está vendo como você queria? Olha para trás. Veja o pessoal está assinando para você. Você não vai uma vez para Evelyn. Muito bem. Além da Evelyn, está aqui a Karen Cristina. Cadê a Karen? Tudo bom, Karen? Olha para trás e vê que o pessoal está assinando para você também. Tem também o Danilo. Onde está o Danilo? Danilo está lá atrás ou está aqui na frente? Cadê o Danilo? Ah, Danilo está ali. Danilo é esse garotão bonito, né? Cadê a saudação da igreja para Danilo? Seja bem-vindo, Danilo. E também tem a Edinalda Marca. Cadê a Edinalda? Ali, tudo bom, Edinalda? Deus abençoe você, viu? A igreja te saudando também ali. Deus te abençoe. É muito bom nós fazermos programações especiais como essa, mas com pessoas interessantes como vocês. E hoje, eu gostaria de compartilhar a história da Bíblia com vocês. Não sei se... o meu controle não vai funcionar aqui, não. Eu vou precisar de vocês aí, tá? Você está vendo aí esses animais? Mas esses animais, eu acreditava que eles tinham sido criados por Deus. Mas, segundo a arqueologia e a ciência de hoje, criacionismo e tal, nós chegamos a algumas conclusões de que esses animais não poderiam ter sido criados por Deus, porque eles não conseguiam nem andar direito. E eu acreditava que havia versos da Bíblia onde mostrava que esses animais haviam sido criados por Deus. E a gente até postava um pouquinho disso, né? Mas esses animais realmente existiram, mas não por criação divina. Pelo que sabemos, parece que os homens que viveram nas primeiras épocas desse planeta tinham muita inteligência e, através de cruzamentos, conseguiram desenvolver animais como esses. Mas não eram bem assim como os desenhos mostram. E essas imagens que você está vendo aí. Sendo assim, eu preferia contar a história da Bíblia começando pelo principal personagem dela, que é o nosso amigo Adão. E é interessante que quando Adão foi criado, num planeta tão bonito como esse, tudo feito por Jesus, quando eles pisaram na bola, aí tudo deu errado. Porque a consequência do erro deles foi que eles fossem expulsos do paraíso, em seguida os seus filhos acabaram também se corrompendo e acabou acontecendo algumas atrocidades, tem duas vezes isso. Mas o que acontece? Até isso acontecer, Adão, ele recebeu de Deus uma missão. Ele viu em visão todo o plano da redenção, a história do grande conflito entre o bem e o mal. E quando ele recebeu essa história, ali se originava a Bíblia Sagrada. E essa mensagem ficou sendo passada de geração a geração de forma oral. Mas Adão, ele tinha um problema. Ele queria contar essa história de uma maneira que ninguém jamais esquecesse. E sabe o que ele fez? Ele começou a olhar para as estrelas. E quando ele olhou para as estrelas,
ele viu desenhos nas estrelas. Essa, por exemplo, é a constelação de Órion. Na constelação de Órion, há uma estrela chamada Betelgeuse, que significa portal da casa de Deus. E com essa constelação, Adão começou a contar a história do grande conflito. Ele disse que o desenho que estava no céu, mostrando o Órion, que significa o grande caçador, na realidade era o Senhor Jesus Cristo, que viria aqui a essa terra como grande caçador, lutar contra o dragão e pisar a serpente na cabeça. O interessante é que essa história de Adão começou a ser narrada e contada de geração em geração. E todas as vezes que os seus filhos e netos olhavam para as estrelas, em uma roda, no meio da fogueira, eles relembravam da história do grande conflito. Como é que eu sei disso? Isso não está na Bíblia. Como é que eu sei disso? É uma boa pergunta. Os babilônicos e os persas, antes de seus livros serem destruídos com o tempo, Flávio José teve a satisfação de pegar livros da Média e da Pérsia, e nesses livros dizia-se o seguinte, que as pessoas que originaram a astronomia foram Adão, Sete e Enoque. Isso você pode encontrar nos livros de Flávio José. Só mexer na internet e você encontra esse lá. E o interessante é que Flávio José, ao escrever sobre isso, ele deixa bem claro. Eles foram os originadores da astronomia. Eu tenho certeza que na escola ninguém te contou a respeito disso. O seu professor só falava das constelações, ou das constelações, mas nunca havia dito para você quem deu o nome a essas constelações. Eu tenho certeza disso. Mas o fato é que Adão, ao olhar para as estrelas, viu uma história e foi fazendo desenhos. E aí formou o nome das constelações. São 12 constelações. E essas constelações têm uma história a contar. Quando você vê, por exemplo, a constelação de Touro, ali na realidade é um dragão lutando contra o Órion. E a constelação de Touro fica praticamente de frente ao Órion. Abaixo do Órion está a constelação da serpente. E o Órion, que é o grande caçador, pisa a serpente na cabeça. E quem é o Órion? Jesus. Jesus é o Órion. Toda vez que você olhar para as estrelas, você vai ver o grande caçador, o Órion, o Senhor Jesus Cristo. E é por essa constelação, segundo a Bíblia, e sim profecia, é por essa constelação que virá o Senhor Jesus Cristo na nuvem do céu. Não é à toa que eles colocaram o nome da estrela Betelgeuse, portal da casa de Deus. Mas vejam vocês, não foi somente Adão que contou a história do grande conflito. Cadê? Cadê os meus amigos, colaboradores? Estão prestando atenção? Se liga aqui. Isso. Passou demais. Volta um pouco aí. Isso. Agora começa a passar, volta. Aí muito rápido. Vamos devagar. Isso. Devagarzinho. Aí. Vamos devagarzinho. Presta atenção só a mim agora, tá? Fica ligado. É o seguinte, ó. Os meus alunos estão rindo com a minha gíria aqui. Eu quero fazer um parêntese. Eu estou muito feliz por ver vocês aqui. Esses meus alunos são uma bênção. E quando o professor vê um aluno já grande, bonito, como eles estão aqui, cantando, tocando e tal, é orgulho, né? É orgulho para mim. Mas fechando parênteses, não foi somente Adão que contou a história da Bíblia. Nas gerações seguintes, nós encontramos, por exemplo, Ana, esposa de Elcana, mãe de Samuel. E quando finalmente ela deu a luz a Samuel, depois de muita oração, ela contou toda a história do grande conflito para Samuel. E um dia, Deus conversou pessoalmente com Samuel. Não apenas Ana contou a história para Samuel, mas o próprio Abraão contou a história que Adão havia contado para os seus filhos, para o seu filho Isaque. E quando Deus pediu para que Abraão desse o seu filho Isaque como oferta, Abraão não pestanejou. E o interessante é que Isaque estava tão bem ensinado na Bíblia Sagrada que acabou aceitando ser o sacrifício. Mas o anjo apareceu e não deixou Abraão matar Isaque e ficou tudo bem. Mas ambos são o pai da fé e o filho da fé, e não apenas da promessa. Mais adiante, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, que quando nasceu, Maria, a sua mãe, ela fez questão de contar toda a história para ele. Interessante que foi ele
quem originou essa história. E agora, quando nasceu aqui nessa terra, ele teve que reaprender tudo de novo. E se não fosse a sua mãe que me mostrasse as Sagradas Escrituras, que na ocasião já estava não apenas sendo passada oralmente, mas já estava escrita em pergaminhos, em papel daquela época, Jesus não teria como saber. Através da história que sua mãe contou, ele teve noção de quem ele era. Jesus, o Filho de Deus, o poderoso Deus. Você pode ter algumas dúvidas e perguntar, será que ele já não sabia? Mesmo a mãe contando? Não sei. Mas quando eu chegar no céu, junto com você, a gente dá uma perguntada para isso. A gente pergunta e tira essa dúvida. Mas o fato é que Jesus, assim como todas as crianças antes dele, leu a Bíblia Sagrada. E ele orava com muita profundidade para ter um apego especial com Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer. Além disso, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro para Timóteo, que era um garoto ainda, um discípulo dele, ele deixou bem claro que as Escrituras, toda ela, é inspirada por Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E muito antes de Paulo, o nosso amigo, profeta Isaías, ele deixou claro como se poderia estudar a Bíblia Sagrada. Isaías disse o seguinte: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Assim, pois, a palavra do Senhor, e será preceito sobre preceito e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Isso aí já é uma profecia para o tempo dele, que ele viveu. Mas o fato é o seguinte: tem pessoas que leem a Bíblia e acabam ficando presas pelas palavras dela, porque leem ela de forma errada, equivocada. Isso é muito triste. A Bíblia tem sido usada de uma forma errada ao longo de muitos anos. Por exemplo, a Inquisição, o Holocausto. Eles justificaram seus atos com a Bíblia. Isso é usar a Bíblia de forma errada e realmente acabaram presos e enlaçados. Mas, no entanto, a história da Bíblia, ela tem muita coisa para narrar. Se nós fôssemos fazer uma leitura geral sobre a história, vocês iriam ver as histórias se passando simultaneamente uma após a outra. Você quer ver rapidamente? Agora é com você e comigo, tá? Sem parar. Só vai clicando. Clicando, eu vou falando, você vai clicando. Vamos lá. Caim Abel, Caim matou Abel. E mais adiante, Enoque subiu ao céu. Noé, com sua grande arca. A torre de Babel. Abraão, que eu já contei, e ele resgata o seu filho. Sodoma e Gomorra, a destruição. E a esposa de Ló se transforma em estátua de sal porque anda para trás. Não. As filhas de Ló acabam tendo filhos através do próprio pai. Jacó consegue ver uma escada de anjos subindo e descendo, e nós também vamos ver. E mais adiante ele luta com o próprio Senhor Jesus Cristo e troca o seu nome. Aí você vê José sendo vendido como escravo pelos irmãos. E agora se torna um governador e adorado e reverenciado pelos irmãos. E aí então se confraterniza com os irmãos os perdoando. Mais adiante você encontra a história de Moisés, que é resgatado do rio Jordão, do rio Nilo. Muito obrigado. E você vê também Moisés com a sarça ardente, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Pai. E ele chega até Faraó para retirar o povo do Egito. Faraó não aceita, ele faz os milagres, e finalmente, depois de 10 pragas, leva o povo pelo mar que se abre para eles. E eles passam em terra firme e água para um lado e para o outro. Moisés recebe as tábuas da lei. Moisés quebra as tábuas da lei quando o povo se abandona a Deus. Moisés constrói um grande santuário e Deus aparece no meio deles, no Shekinah, na grande arca. Além disso, quando Josué se vai, quer dizer, quando Moisés se vai, Josué ocupa o espaço. Josué começa a liderar o povo no lugar de Moisés, e ele vê o próprio Senhor Jesus Cristo com a espada desembanhada. E eles lutam, destroem Jericó. E aí aparecem os grandes juízes, e um deles foi Sansão, que acabou sendo pego com Dalila. E sobrou, porque perdeu os cabelos, ficou preso, perdeu os olhos, mas finalmente ele acaba vencendo. Destrói muito mais gente na sua morte do que em vida. Ele se volta para Deus. Mas aparece a grande história de Ruth e Noemi, onde ela diz: onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. E aí o profeta Samuel, eu já contei, e ele vê
ouve a voz de Deus, Deus fala com ele, aí Samuel conversando com Deus. E aparece também o grande profeta Davi, que é salmista, e é ungido como rei. E em seguida o seu filho, depois de matar o gigante, né, e se tornar rei, o seu filho também se torna rei de Israel, que é, no caso, Salomão. E aí aparece Elias, após a história de Salomão, e ele consegue fazer grandes feitos, como descer fogo do céu. É uma maravilha. E finalmente Elias é a segunda pessoa, a terceira pessoa que sobe ao céu. O primeiro foi Enoque, o segundo foi Moisés e o terceiro foi Elias. Ele sobe ao céu e Eliseu fica no lugar dele. Está vendo como a liderança funciona? Eliseu fica no lugar dele, joga a capa, ele pega o poder de Elias, e aí aparecem outros grandes profetas como Isaías, que nós já vimos, o que ele disse. Aparece Jeremias, o profeta chorando, ele chorava na beleza. O profeta Ezequiel, que era um grande dramaturgo, fazia muitas peças teatrais, mostrando as profecias divinas. E aí Daniel e seus companheiros, que não conseguem comer das iguarias do rei, mas são fiéis a Deus. Eles conseguem desvendar o grande sonho do rei Nabucodonosor. Ficam presos, os amigos de Daniel, numa fornalha de fogo ardente. Jesus os liberta. E Daniel fica preso na cova dos leões e também é libertado. E o mesmo pode acontecer comigo e com você. Aí vem a história da rainha Esther, uma rainha maravilhosa, que consegue, através do seu apego com Deus, libertar todo o seu povo. Mais adiante, ela acaba prendendo o inimigo de Israel, que tentou destruir todo o povo judeu. Aí você vê a história de Jonas, que é engolido por um grande peixe e levado até Nínive. E lá ele começa a pregar durante 3 dias e 3 noites, e durante esse período, um povo inteiro na cidade se converte. Noé pregou 120 anos e não conseguiu. Jonas pregou 3 dias e salvou todo mundo, apesar de ele não querer salvar ninguém. Aí você vê a história de Jesus. Pode ir teclando. Uma história lindíssima. Lindíssima. Pode continuar teclando à vontade. Aí você vai ver Jesus nascendo, crescendo, se desenvolvendo, carpinteiro, se batizando, e continua o seu ministério, o deserto, os milagres, o João Batista preso, o Nicodemo, a Samaritana, a transfiguração, as curas, os milagres de Jesus, que é uma bênção, os milagres que ele fez no mar, a ressurreição que ele fez, o sermão da montanha, as curas e mais curas. Jesus realmente era espetacular. E é espetacular. Eu estou querendo mostrar tudo isso para vocês, sempre para quê? Para você se sentir encantado em ler esse livro sagrado. São histórias maravilhosas. E eu dei apenas algumas pinceladas para vocês. Todos esses grandes homens conseguiram vencer através dessas histórias maravilhosas que eles viram na Bíblia Sagrada. Agora, você e eu temos uma Bíblia completa. Tem muito mais histórias. E é através dessas histórias que eu e você podemos vencer. Um dia, acelere um pouco. Um dia, aquele que morreu na cruz vai voltar. E quando ele voltar, você, sabendo ou não de toda a profecia que diz o livro do Apocalipse, todas as histórias dos Atos dos Apóstolos, da sua ressurreição, da sua vida, etc. e tal, o mais importante de tudo é que o foco da Bíblia é Jesus. E se você tiver Jesus no seu coração, depois de ter aprendido toda a sua história na Bíblia Sagrada, pelo poder do Espírito Santo, você será salvo por ele. É isso que vai acontecer. Eu vou convidar a minha cantora para louvar o Senhor. É o cantor agora, né? Meu cantor agora para louvar o Senhor. Que também é meu amor, tá? E enquanto ele canta, pode ir passando o slide. Enquanto ele canta, eu gostaria que você se deixasse levar pelo amor de Deus na sua vida. Deus e você. Somente Deus e você. Vamos ouvir a canção. Está vendo o final bonito? E você vai casar. Uma cidade linda, santa e renovada. E tudo isso Jesus fez para você. Pode soltar o som agora. Quebrando em uma praia, o veludo azul do céu, bordado de estrelas, cores de ruínas, em uma floresta
cachoeira soando como grande orquestra, as lágrimas orvalho desenhadas em uma rosa, a lua iluminando uma estrada de terra, o rosto açucarado de um fado de mel, pintado em tom pastel. Como duvidar um Deus tão poderoso, ser tão detalhista, que pintou o mundo com suas mãos. Como duvidar um ser que me faz respirar, comanda os planetas, isso importa com as palavras que eu falar. Como duvidar? A grandiosidade de uma montanha, um cavalo alto em um formigueiro, um